Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Graça Viva. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Santos, sou um ex-pastor e desertor do sistema religioso desde 2015, onde desde então tenho lutado contra as falsas doutrinas, ensinando biblicamente o evangelho verdadeiro da graça, sem dogmas, sem comercialização da fé e também sem preconceitos. Nesse vídeo eu vou te dar 4 motivos que vão te convencer de uma vez por todas a abandonar o sistema religioso. Eu vou te mostrar que existem 4 truques dos falsos profetas que transformam as pessoas em marionetes. 4 truques que eles não contam e mantêm em segredo, pois eles não querem que ninguém saiba. Antes de começar, é importante ressaltar que denunciamos aqui nesse canal o sistema doutrinário que vemos hoje. Nada que é falado aqui é contra a pessoa ou contra alguém. Não é pessoal contra ninguém, até porque também sou dependente da graça. Tenho minhas limitações, assim como todos. Não falamos aqui de pecados, erros de ninguém. Portanto, a denúncia é feita dentro da interpretação bíblica que recebemos do Espírito Santo sobre o Evangelho da Graça. Repito, a denúncia é direcionada à visão doutrinária, não a pessoas. Tópico 1. O marketing dos milagres. Para entender esse primeiro truque, vamos ler o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. E o versículo 8. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. No livro dos Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu li esses 2 versículos aqui para você entender o seguinte: os pastores do sistema religioso são instruídos de forma mais sutil possível a trazer o crédito das coisas que Deus realiza para a placa da igreja e para o líder em questão, sem que as pessoas percebam. Tudo é feito para que haja um marketing e a propaganda da placa denominacional e para que o líder conquiste a confiança do povo. Isso é feito para que as pessoas não tenham dúvida que o líder em questão é um verdadeiro homem de Deus e que é somente ali, naquele local, que Deus habita. Por que eu li essa passagem? Muita gente diz assim: eu estou naquela igreja porque eu vivi um milagre. Eu estou naquela igreja ainda porque foi lá que eu fui liberto. Porque foi lá que aconteceu. Você precisa entender que há tempo para tudo. Há tempo de você passar momentos difíceis e há tempo também de você passar por momentos de alegria. Só que os pastores do sistema religioso, eles pegam você no teu momento, de aflição, para que quando Deus fazer com que aconteça o tempo bom, eles possam usar isso como propaganda da placa da igreja. A forma correta de reagir a algo bom que acontece na vida das pessoas é a que Cristo e os apóstolos fizeram e ensinaram. Isso é, diminuindo a pessoa humana ou qualquer que seja a placa denominacional, direcionando toda a honra e glória ao Pai. Já os pastores ensinam dizendo: viram só? Foi aqui que aconteceu, foi aqui na campanha. Deus só está aqui nessa igreja, não está em outro lugar. No sistema religioso é ensinado dessa forma aos pastores, para que pegue a pessoa no momento difícil, porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então, Deus faz com que momentos ruins e momentos bons passem na tua vida. Pode chover 3 dias onde você mora, mas uma hora você vai abrir a janela e lá vai estar o sol. O tempo ruim sempre passa, mas os pastores do sistema religioso, eles querem te pegar no teu momento ruim, para quando acontecer o momento bom na tua vida e as coisas clarearem na tua vida, o sol aparecer e o tempo ruim foi embora, eles possam dizer que foi na igreja deles, que foi a campanha que você fez na igreja deles. Então você fica pensando que foi a igreja, que foi lá, que foi o pastor, mas não foi, foi Deus, é uma ordem natural de Deus. Eu li com você aqui que isso está escrito. Cristo e os apóstolos realizavam milagres e maravilhas em todos os lugares, atribuíam a glória e os créditos todos ao Pai,
pregavam a liberdade de viver na graça proporcionada por Cristo, sem a intenção de aprisionar as pessoas. Como consequência desse primeiro engano, temos o segundo. Como um efeito dominó, um abismo vai puxando o outro. Tópico 2. A obrigação de frequentar templos. Vamos ler aqui o que está no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu vou ler aqui a partir do versículo de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nesse texto nós podemos ver que Cristo não está direcionando um local onde a pessoa deve adorar. Ele está dizendo: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O sistema religioso ensina que a pessoa tem que estar ligada a uma denominação debaixo de uma autoridade eclesiástica, senão ela está desviada, afastada de Deus. Os fariseus e sacerdotes do templo, os doutores da lei, eram motivados pelo orgulho, pela vaidade, pela fome incontrolável de poder. Eles queriam a todo custo dominar as pessoas, e de fato dominavam muita gente, como também funciona nos dias de hoje. Mas está instituído na Bíblia o seguinte: a igreja são pessoas. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que Cristo é o cabeça e único pastor. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e 16. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, é um só pastor. Cristo é o único pastor. Em Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo mostra a importância de congregar. Mas veja, no dicionário da língua portuguesa, o significado dessa palavra é ajuntar-se, reunir-se, estarem juntos. Isto é, ajudando um ao outro na fé, para que o irmão não tenha necessidade de nada, para que nos momentos difíceis, por causa da perseguição, não abandonem e nem desistem da fé. Paulo disse isso porque o verdadeiro ato de congregar não acontecia no templo, em Jerusalém, e nem acontece nos dias de hoje, em templos físicos espalhados pelo mundo. Os fariseus do templo amavam as primeiras cadeiras, queriam estar nos primeiros lugares para serem vistos pelos homens. Nós vemos que as pessoas nesses templos de hoje almejam por cargos cada vez mais considerados na hierarquia. Esses cargos promovem contendas e contendas inúteis pelos microfones, para estarem cada vez mais em evidência no meio do povo. Nós vemos claramente que o intuito real é para se obter perante os outros uma certa superioridade, um ar de superioridade. Veja o que Cristo disse em Mateus capítulo de número 23. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33, diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Ou seja, no reino de Deus é ao inverso. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor,
O intuito dos falsos profetas em te manter em seus templos é para te fazerem como eles, multiplicadores de falsas doutrinas para te encherem de fermento. Eles transformam as pessoas em gado de fato. Eles querem te manter naquele aprisco, esperando você engordar até a hora que eles quiserem te levar para o abate, para te levar para a tosquia, para te tosquiar. A hora que eles quiserem, eles vai e faz isso. Essa ideia transforma você em propriedades deles e não de Cristo. Tópico 3. A prática de preceitos judaicos. Você talvez já tenha visto pastores com vestimentas de cultura judaica, réplicas da Arca da Aliança, rituais que incitam as pessoas a botar Deus à prova, memoriais de livros e de pedras para o nome das pessoas ficarem gravados, longos propósitos de jejum. Isso tudo é preceito judaico. Precisamos entender que não somos judeus, somos gentios. O que é gentio? Gentio é não judeu, não israelita, não hebreu. Somos como estrangeiros. Por isso não nos cabe praticar cerimônias de cultura judaica para se alcançar a Deus. Para conhecer como história é até válido, mas para praticar como segmento de fé a nós cristãos isso não se aplica. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentis, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Veja só como Paulo fala daqueles que estavam querendo aplicar a lei, né, no Novo Testamento, no Novo Pacto. Veja só como Paulo fala, ele fala de dissimulação, que estavam querendo colocar a lei, manter os preceitos do Antigo Testamento no Novo Pacto, que Cristo determinou sobre a face da terra. Ao versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha a pergunta que Paulo faz. Eles estavam querendo que as pessoas, que a igreja vivesse como judeus no Antigo Testamento. Olha o versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ou seja, não é praticando a lei que você recebe a salvação. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Versículo 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitua-me a mim mesmo o transgressor. Incrível, incrível. Eles estavam querendo reconstruir o que já havia sido destruído. Versículo 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. E ainda em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar,
e a circuncisão era um preceito judaico, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, ou que se deixa praticar um preceito da lei, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Volta aqui em Gálatas capítulo 3, vamos ler aqui no versículo de número 10, olha só o que diz aqui, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha só, vou ler de novo, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas, olha aqui, ó, todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ok? Versículo de número 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizeste essas coisas, por elas viverá. Para terminar o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Se eu procuro praticar a lei, que são preceitos judaicos, estou desprezando Cristo e a graça. Estando na lei, estamos debaixo de maldição, pois querem te fazer acreditar que somos justificados pelas obras. O intuito disso tudo é completamente tóxico e nocivo para as pessoas. Existe uma mensagem oculta que é plantada na sua mente. Você começa a acreditar sem perceber que é superior às outras pessoas. Você passa a acreditar que é mais santo do que os outros. E as outras pessoas estão sempre em pecado e condenadas enquanto você está sempre certo. E você condena as pessoas ao sofrimento eterno. Assim a gente começa a criar um senso de que somos supostamente melhores que os outros. A pessoa que está na lei, que pensa assim, quando comete um erro, ela acredita que recebeu o perdão de Deus, ela pode. Mas sobre qualquer resquício de erro de alguém, que possa cometer, ela aplica o olho por olho e dente por dente. Isso não seria hipocrisia? No pseudo-pecado, eu tenho perdão. Mas quando eu vejo alguém cometer um pecado, essa pessoa não tem perdão? É assim que funciona a lei. Uma vez pensando assim, somos intolerantes, preconceituosos, sem empatia, e o Espírito Santo não está em nós. Eu já vi pessoas tão mergulhadas em preceitos judaicos e na lei de Moisés que não são incapazes nem de perdoar umas às outras. Algumas desejam até mesmo a morte de outras pessoas. O verdadeiro cristão, sim, reconhece que todos somos iguais. Somos dependentes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que Ele já pagou o preço da nossa salvação. Estava sobre nós uma dívida que não tínhamos condição nenhuma de pagar. Deus, através de um plano perfeito, em seu imenso amor e misericórdia, entrou com providência e nos livrou de toda a condenação. 4. Você ouve o que quer, não o que precisa. Essa é uma técnica milenar, mais antiga do que andar para frente. O inimigo usa isso o tempo todo. Quando Cristo foi tentado no deserto, percebemos que Satanás tentou usar dessa técnica para se obter o resultado que ele queria, fazer o Filho de Deus cair. Vemos que Cristo resistiu à tentação e o diabo fugiu sem êxito. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. A teologia da prosperidade é a grande isca usada nos dias de hoje para se aprisionar as pessoas. Prometem riquezas, uma vida de deleites, dizem que não faz sentido uma pessoa ser cristã e padecer dificuldades. Se você é dizimista fiel e fica se perguntando o porquê de não alcançar essa riqueza toda que os pastores tanto prometem, aqui está a resposta. Cristo não prometeu. Cristo não prometeu riquezas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 11. O apóstolo Paulo diz aqui: até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. 2 Coríntios 11, versículo de número 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos na cidade, ele diz, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em cansaço, gente.
em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Você vê que se o apóstolo Paulo e os discípulos passaram dificuldade, como que não faz sentido um cristão passar dificuldade? Porque eles pregam que na teologia da prosperidade não faz sentido, né, um cristão passar dificuldade. Você acabou de ler aqui. Os apóstolos, que significa enviados do Senhor, passaram dificuldades, fome, sede, frio. Ou seja, é natural que um cristão passe por isso. Esses líderes do sistema religioso são ainda piores. Eles induzem as pessoas a fazerem barganha com Deus. Eles dizem que Deus é obrigado a te abençoar. Eles vão lá e mostram Malaquias 3:10. Textos antigos, né, do Antigo Testamento e da lei judaica, ensinando um extremo equívoco, pois os cristãos não têm parte com as leis cerimoniais e civis dos judeus. O que na verdade eles querem é dominar a sua mente, para que você tome decisões concernentes à posição que vai sempre favorecer ao sistema. Uma vez que eles têm esse domínio da sua mente, eles vão sugar tudo o que você tem, principalmente o que mais interessa para eles, que é o seu dinheiro. Essa volta toda que o sistema dá se resume a dinheiro. No tempo em que eu exercia a função de pastor no sistema religioso, eu era cobrado pelo resultado de metas financeiras estipuladas pelos líderes. Sim, as igrejas tinham metas. No sistema, eles entendem que se o pastor está batendo essa suposta meta, a igreja está obtendo sucesso. Isso, na prática, é uma mentira satânica, diabólica e das mais deslavadas que eu já vi. Pois, na verdade, a igreja, que são as pessoas, estão sendo saqueadas, enganadas à luz do dia. Muitos tiram do seu sustento, das suas responsabilidades, para poder patrocinar esses cães gulosos, como diz em Isaías, capítulo de número 56, versículo 11. Querem passar a visão de que a instituição está sempre precisando, passando dificuldades, quando na verdade o seu dinheiro é aplicado e investido, rendendo lucros altíssimos no mercado financeiro. As grandes instituições religiosas não precisam dessa apelação por doações para se manter. Elas têm milhões aplicados em investimentos. Elas se mantêm dos lucros gerados desses investimentos. Algumas investem até em fazendas, cabeças de gado, como já vimos em reportagens. Algumas pequenas instituições podem até de fato precisarem de doações para se manter, mas ao atingirem um certo teto financeiro, todo pseudo-líder pensa em investir as arrecadações para que tenha uma estabilidade financeira. Portanto, ficam nessa exploração desnecessária, sendo levados à ganância, à avareza de quererem sempre mais e mais. Eles nunca se fartam. As grandes instituições religiosas ainda recebem lucros de editoras, livrarias, gravadoras, emissoras de televisão, emissoras de rádio e outras coisas também que pra frente eu vou abordar em outro vídeo. Como eu já falei aqui, infelizmente é a indústria da fé. Eles mantêm através do seu dinheiro uma indústria disfarçada que move milhões e até mesmo bilhões. Você é a bateria que alimenta o sistema. Uma vez que não frequenta essas instituições, uma vez que você compreende a verdade, o caminho da graça, você está livre desse engodo, dessa enganação. O sistema fica cada vez mais fraco e eles ficam praticamente desesperados. A graça não enche cofres. Desvincule a sua pessoa e a sua família dessas empresas. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo tem como base a experiência que eu tive no sistema religioso e a interpretação bíblica da graça que eu tenho recebido do Espírito Santo. Eu também tenho percebido que não é só eu, são milhares de pessoas que estão sendo libertas desses alçapões dos falsos profetas. Se você assistiu até aqui, quero te convidar a fazer parte desse ministério. Seja um mensageiro da graça. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Graça e paz.